O homem sempre teve muita necessidade de narrativa, desde o homem da caverna. A narrativa é uma espécie assim de espelho, ou o espelho onde o homem vai começar a se identificar. Na narrativa eu encontro um comportamento e digo, jamais faria isso, pronto, me identifiquei. Eu diria, eu ia fazer do mesmo jeito. São modos de a gente ir criando uma identidade, um autoconhecimento. Então, como não havia televisão, o cinema era cinema de fim de semana. Então, os cinemas de domingo à tarde, por exemplo, era uma gritaria, era uma molecada batendo o pé no chão, gritando, batendo palma. Era uma coisa impressionante. Por quê? Porque era o momento da narrativa, o momento da gente torcer por alguém, ou torcer contra alguém, né? Então, como as narrativas eram mais raras, as novelas de rádio, por exemplo, eram muito populares. Por quê? Porque era esse momento especial de eu começar a me identificar, porque nós nos identificamos nos olhos do outro, né? Não é olhando para dentro, é olhando para fora que a gente aprende o que a gente é. A criançada lia mais por esta necessidade de narrativa que eram mais raras. Hoje as narrativas já estão em toda parte. É o cinema, é a televisão, é a internet, é o YouTube. A gente encontra narrativa em toda parte. Então, esta necessidade da leitura como satisfação da necessidade de autoidentificação, ela vai se transformando, a literatura começa a ter um papel um pouco diferente. Ela já não é mais tão necessária para a formação da identidade pessoal como narrativa. A literatura, isso é ideia minha, é muito contestada a minha ideia, mas eu continuo defendendo. O texto narrativo tem que ser um texto que se aproxime da poesia. Então não é mais o gosto da história. O que vai predominar, na minha opinião, é o gosto da linguagem. Não o que é contado, mas como é contado. Isso é o que vai diferenciar os autores, que vai caracterizar, apesar de autores do passado terem dito que não existe mais a autoralidade, né? T.S. Eliot, por exemplo, ele nega, ele diz que a verdadeira poesia tem que ser objetiva e não tem nada do autor. Bom, eu não aceito, não só eu, mas existem muitas correntes que não aceitam isso. Eu acho que a literatura é autoralidade. A literatura é a voz de um autor contando alguma coisa. E como ele conta, eu acho que isso é que no futuro vai pesar mais. Muito mais do que aquilo que é contado, é como aquilo é contado.